irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero deixar para a meditação de você que vai assistir ela. Ela se encontra no livro de Jó, capítulo de número 14, e o versículo que vamos ler é o versículo 7, o 8 e o 9, que nos diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Meus amados irmãos, a história de Jó, ela é bastante conhecida por todos nós. Hoje em dia, o que eu mais encontro, às vezes, são pessoas que fazem a seguinte pergunta. Às vezes eu me deparo com pessoas, principalmente cristãos, principalmente pessoas que servem a Deus, e ela pergunta assim: por que eu, sendo um servo do Senhor, por que eu, estando na vontade do Senhor, estando no centro da vontade do Senhor, talvez eu prego a palavra, eu louvo na igreja, eu evangelizo, estou fazendo aquilo que o Senhor pede, e mesmo assim, eu sendo este servo, esta serva do Senhor, eu ainda encontro tanta dificuldade na vida, eu passo por tantas provações na vida, mesmo eu sendo um servo do Senhor. Uma pergunta que frequentemente eu ouço, e sempre eu respondo ela da seguinte maneira. Quando uma pessoa me pergunta isso, eu digo: olha, basta você ler a Bíblia. A Bíblia, eu costumo chamar ela de livro dos sofredores. Pois se você quiser encontrar pessoas que sofreram neste mundo, não vá em outro livro, não procura em outro lugar nenhum. Procura apenas na Bíblia, que os homens e mulheres que mais sofreram aqui nessa terra está aqui na Bíblia Sagrada. E você vai ver que foram homens também que tinham chamado, que tinham ministérios, que eram pregadores, que eram servos do Senhor, os discípulos, apóstolo Paulo, os profetas. Você vai ver que todos foram servos do Senhor, que tinham uma missão neste mundo, que foram obedientes ao Senhor e passaram por grandes provas e tribulações. E de todos eles, eu particularmente acredito que, no meu ponto de vista, o homem que mais sofreu daqueles que eu conheço a história, exatamente esse aqui que nós estamos falando, que é Jó. A palavra diz que Jó era um homem reto, um homem sincero, um homem temente a Deus, e ainda desviava-se do mal. Meu amado, tudo que Deus hoje, Ele quer olhar para a terra, Ele quer olhar para você e dizer: está vendo ali, ó, aquele é meu servo, ele é reto, ele é sincero, ele teme a mim, e ele ainda desvia-se do mal. É tudo que Deus ele quer encontrar em mim, quer encontrar em você, ele encontrava em Jó. Mas diz a palavra que um dia o Senhor ali, reunido com seus filhos, ou seja, com seus anjos, apresenta-se Satanás perante Deus. E o Senhor diz isso para Satanás: olhe na terra ali, meu filho, meu servo Jó, é homem reto, sincero, temente a Deus, e desvia-se do mal. Meu amado, eu quero dizer para você que o livro de Jó, ele também é conhecido como o livro das 7 vozes. Porque tem 7 vozes que soam aqui nesse livro. Quais são essas 7 vozes? A primeira voz é a voz de Satanás. Porque quando Deus diz isso para Satanás, Satanás logo acusa Jó. Porque a palavra Satanás, ela vem no seu original como sendo acusador e adversário. E ele não sabe fazer mais nada do que ficar dia e noite tentando acusar eu e você para Deus, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos defeitos. A segunda, a terceira e a quarta voz foi a voz dos seus 3 melhores amigos, entre aspas, Elifaz, Bildade e Zofar. Porque quando esses 3 amigos, eles vê Jó naquela situação, eles começam a acusar Jó: olha, você está nessa situação, você está nesse problema,
Você está passando por isso, é porque você está em pecado. Você está passando por isso, é porque você desobedeceu a Deus. Meu amado, eu quero dizer para você que amigo não acusa. Amigo não aponta dedo. É muito fácil a pessoa dizer para mim, dizer para você que é nosso amigo quando está tudo bem. Mas quando nós estamos no vale, quando nós estamos precisando de uma palavra, de uma ajuda, de um auxílio, aí é que nós vamos ver quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque amigo que é amigo, ele não quer nada em troca. Ele não está perto de mim, perto de você, esperando receber algo em troca. E aqueles 3 melhores amigos de Jó, no momento mais difícil de sua vida, ao invés deles ajudar Jó, deles estar do lado de Jó, apoiar Jó, eles vão acusar Jó. E quantas vezes também, quando estamos passando por momentos difíceis, as pessoas, ao invés de nos ajudar, elas vêm nos acusar. Já aconteceu isso comigo. Acredito que talvez com você também que está assistindo. Na nossa frente, às vezes, a pessoa ela é uma coisa, ela é isso, ela é aquilo, ela é meu amigo, eu te amo, estou com você, acredito em você. Mas às vezes nas nossas costas, ela pega e fala mal de Jó. Mas se você olhar aqui um capítulo anterior, você vai ver que Jó responde eles. Jó disse, olha, também eu tenho um coração como vós. Eu não sou inferior a vocês, não sou melhor e nem pior do que vocês. Eu estou passando por esta prova, por esse deserto, foi porque Deus me colocou nessa situação. Porque às vezes Deus nos coloca também em certas situações, para nos provar o nosso coração, para nos provar a nossa fé. Eu lembro que um dia eu estava passando por uma grande tribulação, por uma grande provação, e às vezes quando passamos por esse tipo de provações, nós queremos caçar argumentos, queremos caçar o motivo de estar ali, e eu naquele momento comecei a pensar, olha, eu acho que eu estou aqui, foi porque eu errei nisso, eu falei naquilo, talvez naquele dia eu não deveria ter feito isso, eu fiz, talvez estou assim porque eu tomei essa decisão errada, e eu me lembro que o Senhor, Ele me deu uma visão, e nessa visão o Senhor me colocou eu no deserto. Eu nunca estive no deserto, mas ali, naquele momento eu pude sentir aquele calor, eu caminhando no deserto, eu me via dentro do deserto, e aquele calor e aquele sol causticante, eu falava com o Senhor a mesma coisa, olha, eu acredito que eu estou aqui, é porque eu fiz isso e aquilo, é porque eu errei nisso e aquilo, e o Senhor para mim naquela visão espiritual me disse, meu filho, você está aí, não foi porque você fez nada, não foi por isso ou por aquilo, você está aí porque eu te coloquei aí, é porque você tem que passar por isso aqui. Eu quero dizer para você, meu amado, que deserto não é lugar para crente morrer. Deserto não é lugar para crente morar. Deserto é lugar para crente passar. E todo crente tem que passar por ele para receber a vitória. E a quinta voz que soa no livro de Jó é a voz de sua mulher, sua companheira. Aquela agora que devia estar no lugar dele, que devia estar com ele, que devia ajudar ele, que devia apoiar ele, porque era sua mulher, a sua companheira. Olha bem, esse homem já tinha perdido toda a sua riqueza, já tinha perdido seus filhos, tinha perdido tudo que ele tinha. A única coisa que havia lhe sobrado era a sua mulher. E esta, ao invés de ajudar, ao invés de dar uma palavra de ânimo para ele, diz para ele assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a sexta voz deste livro é a voz de Jó, é a voz do homem, a voz do limite. Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó agora, ele perde as suas esperanças. Se você ler aqui na história, você vai ver que Jó, ele chega para o Senhor Deus e diz, Senhor, me esconde pelo menos junto com os mortos. Me esconde com os mortos pelo menos, porque esperança para viver eu não tenho mais. Porque esperança nessa terra eu não tenho mais, não vai melhorar mais. Porque eu perdi a saúde, perdi a riqueza, perdi a família, perdi os amigos, eu não tenho mais nada. Me esconde pelo menos juntamente com os mortos. Foi o pedido que Jó ele fez ao Senhor. Mas o que eu acho lindo é que a sétima voz deste livro foi a voz de Deus. Porque é sempre assim, meu amado. Deus, ele primeiramente espera todo mundo falar. Deus primeiramente ele espera todo mundo apontar. E quando ninguém tem mais nada para falar,
quando a mulher já falou, a família já falou, os amigos já falou, o diabo já acusou, você já chegou no seu limite, já falou também, aí entra Deus, porque a última voz na minha e na sua vida sempre será a voz de Deus. Mas o que eu acho interessante, meu amado, é que o momento atual de Jó era pior do que o nosso momento. O momento que Jó vivia era pior que o momento que nós vivemos, porque hoje ainda nós temos uma esperança. Nós temos a esperança que Jesus vai voltar. Nós temos a esperança porque nós temos um advogado Emanuel para nos defender, que é Jesus. Mas naquele momento de Jó, ainda Jesus não tinha vindo. Jó ainda, ele não tinha a ressurreição para crer como nós temos hoje. Por isso ele disse, me esconde pelo menos junto com os mortos, porque para mim é a única esperança que eu posso ter. Mas o que eu acho interessante é que no texto que lemos aqui, Jó ele mesmo foi seu advogado, Jó ele mesmo profetizou para ele mesmo. Olha que interessante, que lindo que ele diz. Ele diz, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. A árvore fala do homem. Por muitas das vezes somos cortados, somos podados. As pessoas às vezes dizem, ei, vamos cortar ele, vamos podar ele não pode pregar, ele não pode falar, ele não pode fazer, ele não merece. Por muitas vezes as pessoas dizem que nós não podemos fazer, porque nós não somos merecedores também. E eu quero dizer uma coisa, ninguém no reino de Deus é merecedor de nada. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, morrer o seu tronco no pó. No cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meu amado e minha amada, eu quero dizer para você que se você perdeu a sua esperança como Jó, se você foi cortado como a árvore, se você foi cortado no tronco, se você chegou no pó, eu quero dizer para você que há uma esperança, que ao cheiro das águas você pode brotar, porque a água, ela é a palavra de Deus. A água, ela é o próprio Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha procurado soluções para os seus problemas em lugares que não tem. Como a mulher samaritana, todo dia ela ia ali buscar uma água que satisfazia o seu problema apenas por alguns instantes. Todo dia ela ia, buscava aquela água, bebia, voltava a ter sede. No outro dia ela ia, buscava de novo, voltava a ter sede de novo. Talvez você esteja nessa situação. Você procura algo que te satisfaz você por um momento. Mas aquela mulher, chega um dia que ela se depara com Jesus. Jesus diz para ela, mulher, você todo dia vai buscar esta água aqui, não adianta nada. Você busca ela, mata a sua sede por um momento, amanhã você tem que vingar de novo. Mulher, mas o que eu tenho para você é uma água viva. É uma água que se eu te der ela, você beber, nunca mais você voltará a ter sede. Porque esta água que você busca é uma água morta. Ela não vai resolver o seu problema, a não ser por alguns instantes. Mas eu tenho para você é uma água viva. Uma água que se você beber, nunca mais você voltará a ter sede. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele não quer resolver o seu problema apenas por um instante. Ele quer mudar a sua vida por completo. Ele quer te dar uma água viva que se você beber nunca mais voltará a ter sede. Como ele fez com Naamã. Naamã ali precisou mergulhar naquele rio 7 vezes para ser purificado da sua lepra. Porque essa água cura, essa água liberta, essa água traz salvação. Essa água, ela nos dá a vida eterna, que é a palavra de Deus. Naamã não queria mergulhar naquela água, porque quando ele olhou para aquele rio não tinha aparência nem formosura. Talvez você está olhando para as coisas superficiais. Talvez você está procurando aparência exterior. E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem por aparência exterior, mas ele vem pela aparência interior.
mas quando Naamã creu, quando Naamã mergulhou 7 vezes, a palavra diz que ele saiu ali purificado e a sua pele era como de uma criança. Talvez o que falta em você é crer, porque a Bíblia diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Mas talvez você vai na igreja, você vê o pregador, talvez você está assistindo aqui este vídeo e você não crê, porque você está olhando para a aparência do rio. Diz, não tem aparência. Crê que as coisas de Deus não são por aparência exterior, as coisas de Deus são pela aparência interior. Crê que você verás a glória de Deus. Um dia o profeta Ezequiel também, ele precisou mergulhar nesse rio. Olha que interessante, Ezequiel, quando ele iniciou seu ministério, você vai ver no capítulo 1 de Ezequiel que ele iniciou seu ministério na beira de um rio, no rio Quebar. Diz a Bíblia, e eu estava na beira do rio Quebar e tive visões dos céus. Mas olha que interessante, passou 47 capítulos. Ezequiel já tinha experiências com Deus. Ezequiel já tinha vivido uma vida inteira com Deus. Mas agora aqui, no final do seu ministério, ele teve que mergulhar novamente naquele rio. O Senhor diz para ele, profeta, você tem que mergulhar no rio do avivamento. Talvez Ezequiel poderia ter questionado o Senhor, Senhor, eu já mergulhei uma vez, eu já conheço este rio, eu iniciei meu ministério nesse rio, Senhor. Talvez eu tenha 40, 50, 60 anos de igreja, para que eu vou precisar mergulhar no rio novamente? Meu amado, minha amada, olha para mim. Eu não quero saber quem você é. Se você é um novo convertido, se você é pastor, se você é diácono, se você é ungido de Deus, se você está na igreja há 1 mês ou há 50 anos. Eu quero dizer para você que eu, você, todos nós precisamos renovar as nossas forças. E nunca é tarde para renovar elas. Porque às vezes na caminhada enfrentamos provas, enfrentamos tribulações, enfrentamos momentos difíceis, que a nossa força ela diminui. Que como aqui diz aqui no texto que nós lemos, às vezes a nossa fé ela se envelhece. Às vezes precisamos mergulhar de novo, como o profeta Ezequiel foi preciso mergulhar novamente. Nós devemos pedir ao Senhor novamente para nos trazer a este rio do avivamento, porque o renovo ele tem que ser constante na nossa vida. E por muitas das vezes achamos que sabemos demais, por muitas vezes pensamos que somos demais. O maior erro que podemos cometer é pensar que somos muito sabidos, é pensar que somos melhores que alguém, é pensar, eu prego melhor, eu canto melhor, a minha igreja ela é melhor. É o maior erro de todos que podemos cometer. Porque o que a Bíblia me diz, pelo que ela me diz, ela me faz entender que Jó, ele pensava que ele sabia muito. E por ele pensar que ele sabia muito, a sua bênção não chegava. Porque a Bíblia me diz que o Senhor, aqui ele faz uma série de perguntas a Jó. E ele vai perguntando a Jó. E Jó não soube responder nenhuma pergunta daquela que o Senhor fez e perguntou a ele. Até que no capítulo 42, ele diz ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que reconhecer que nós nascemos sem saber como nada, sem saber nada, e vamos morrer sem saber também quase nada. Que nós não somos melhores, nem piores do que ninguém. Porque Jó aqui ele se coloca como um verme. Se você ler a história de Jó, ele vai dizer para Deus que ele era como um verme que rasteja na terra. O Senhor quer isso de mim e de você, que nós reconheçamos que não somos nada, que não podemos nada, que não somos melhores do que ninguém, mas o que nós somos é dependente do Senhor, porque o dia que nós nos colocarmos na dependência do Senhor, reconhecer que não somos nada, que não somos melhores, mas
que estamos aqui, estamos de pé, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. O Senhor vai mudar o nosso estado, o Senhor vai mudar a nossa situação, Ele vai mudar a nossa circunstância, assim como Ele fez com Jó. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você medite nela. Eu quero que você reveja os seus conceitos. Será que você perdeu a fé? Será que você deixou por um instante de acreditar? Será que você, como Jó, você deixou por um instante a sua fé ser minada por algo, pelas lutas, pelas provas? Mas o Senhor quer hoje te trazer de volta a inocência. Ele quer te trazer de volta aquele renovo, aquele primeiro amor que você teve um dia. Ele quer te trazer de volta. Ele quer te curar o seu coração. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar o seu psicológico para fazer com você como fez com Jó e te trazer e te dar tudo de novo e te dar em dobro, porque a glória da segunda casa sempre ela é maior e ela é melhor que a primeira. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço por sua atenção e que o Senhor Ele possa continuar falando no seu coração e te abençoando no nome de Jesus.